Marilyn Monroe, cujo nome de batismo era Norma Jean Mortensen, nasceu em 1º de junho de 1926 e era conhecida por suas performances humorísticas como a deslumbrante loira fatal. Sua mãe, Gladys Pearl Baker, era de uma família humilde do meio-oeste americano que migrou para a Califórnia por volta da virada do século. Gladys Baker casou-se com John Newton Baker quando tinha apenas 15 anos. Ele era 9 anos mais velho que ela. O casamento dela terminou em um divórcio litigioso e Gladys obteve a guarda exclusiva dos 2 filhos, Robert e Bernice. John Baker discordou da decisão sobre a guarda. Ele ignorou a ordem judicial e levou as 2 crianças para sua cidade natal, no Kentucky. Após o divórcio, Gladys trabalhou como cortadora de negativos de filmes na Consolidated Film Industries. Em 1924, casou-se novamente com Martin Edward Mortensen, mas o casamento foi breve. Separaram-se alguns meses depois e o divórcio foi formalizado em 1928. Marilyn Monroe deveria ser filha de Martin Edward Mortensen, pois seu nome de batismo era Norma Jean Mortensen. No entanto, em 2022, estudos de DNA sugeriram que o verdadeiro pai de Marilyn Monroe era Charles Stanley Gifford, com quem Gladys teve um caso secreto em 1925. Gladys estava preparada financeira e intelectualmente para ser mãe, mas os primeiros anos de Marilyn foram notavelmente estáveis, já que ela não parecia sentir falta do essencial para a vida. Com o passar dos anos, Gladys teve mais dificuldade em equilibrar as finanças. Então colocou Marilyn sob os cuidados de pais adotivos evangélicos, Albert e Ida Bolender, que moravam no vilarejo remoto de Hawthorne. Gladys mudou-se para a cidade a trabalho e planejava levar Marilyn de volta para casa. Em 1933, Gladys conseguiu comprar uma pequena casa em Hollywood. Ela tinha condições financeiras suficientes para acolher Marilyn Monroe, então com 7 anos. As coisas começaram a desandar quando a mãe de Marilyn teve um colapso nervoso em 1934 e foi diagnosticada com esquizofrenia paranoide. O colapso mental de sua mãe deu início a uma fase difícil de sua vida, durante a qual ela passou a visitar hospitais regularmente. Marilyn Monroe foi inesperadamente deixada sob a tutela do Estado após ter sido cuidada por seus entes queridos durante a maior parte de sua vida. Grace Goddard, amiga de Gladys, prontamente assumiu a responsabilidade, cuidando de Marilyn e administrando os assuntos de Gladys. Durante os 4 anos caóticos que se seguiram, a jovem Marilyn passou por mudanças em sua vida. Ela começou a gaguejar e a se afastar dos amigos. Em seguida, ela foi enviada para outras famílias e passou um curto período no orfanato número 2 de Los Angeles. Esse foi um período difícil para ela, pois se sentia rejeitada por sua mãe e por Grace Goddard. Isso logo mudou, no entanto, quando Grace Goddard concluiu o processo para se tornar sua tutora legal em 1936, embora Marilyn só tenha deixado o orfanato no verão de 1937. O período que passou com os Goddards e algumas breves temporadas morando com parentes em Los Angeles e Compton aumentaram a ambição de Marilyn de se tornar atriz. Ela atribuiu essa ambição ao seu passado conturbado, encontrando conforto nos filmes e revelando que não gostava da realidade ao seu redor, pois a considerava sombria. Marilyn voltou para a casa dos Goddard no início de 1941, devido a problemas de saúde da tia de Grace. No mesmo ano, matriculou-se na Van Nuys High School, mas o destino interveio quando, em 1942, o marido de Grace Goddard conseguiu um emprego que o levou a se mudar para a Virgínia Ocidental. Devido às leis de proteção à criança, ela não tinha permissão para ir com a família, então arquitetou uma solução interessante. Casou-se com o vizinho de Grace Goddard, James Dougherty, de 21 anos, logo após completar 16 anos, em junho de 1942. Seu casamento significou abandonar o ensino médio e assumir o papel de dona de casa. Não demorou muito para que Marilyn expressasse seu descontentamento com o casamento, já que a relação não lhe trazia satisfação. Dougherty ingressou na Marinha Mercante em 1943 e Marilyn viajou com ele para a ilha de Catalina do Sul. Ela não fazia ideia de que sua vida daria uma guinada inesperada ao iniciar uma nova profissão. De modelo e atriz,
James Dougherty foi enviado para o Pacífico em abril de 1944, onde serviu pelos 2 anos seguintes. Enquanto isso, Marilyn foi morar com os sogros e começou a trabalhar na fábrica de munições da empresa de rádio e aviação em Van Nuys. No final de 1944, ela conheceu um fotógrafo chamado David Conover, que havia sido enviado à fábrica pelo capitão Ronald Reagan com o objetivo de fotografar as operárias para elevar o moral delas. As fotos de Marilyn não foram utilizadas, embora ela tenha deixado de trabalhar na empresa em janeiro de 1945. Ela largou o emprego e começou a trabalhar como modelo para Conover e seus amigos. Contrário aos desejos do marido, foi além e assinou um contrato com a agência de modelos Blue Book em agosto de 1945. A empresa achava que o tipo físico de Marilyn era mais adequado para pin-ups do que para a alta costura, então ela passou a aparecer em publicações masculinas e anúncios publicitários. Para aumentar suas chances de conseguir trabalhos como modelo, ela fez uma mudança drástica. Alisou e descoloriu o cabelo para um loiro platinado. Marilyn era uma das modelos mais ambiciosas do ramo, e no início de 1946 já havia acumulado 33 capas de revistas, afirmou Emmeline Snively, dona da agência de modelos. Às vezes, ela trabalhava sob o nome de Jean Norma. Em junho de 1946, com a ajuda de Snively, assinou contrato com uma agência de atores. Após uma audição mal-sucedida para um papel na Paramount Pictures, Ben Lyon, executivo da 20th Century Fox, providenciou um teste para ela. O presidente do estúdio, Darrell F. Zanuck, não pareceu muito entusiasmado com Marilyn, mas ela conseguiu um contrato fixo de 6 meses em agosto de 1946. Então, para evitar que assinasse com um estúdio concorrente de sua escolha, Marilyn adotou o nome artístico de Marilyn Monroe. O nome foi inspirado em uma estrela da Broadway da época, Marilyn Miller, e no sobrenome de solteira de sua mãe. Ela pôs fim ao seu casamento estagnado com Dougherty em setembro de 1946, divorciando-se. Passou os primeiros 6 meses na 20th Century Fox, estudando atuação, canto, dança e assistindo a filmes. Em fevereiro de 1947, renovou seu contrato de atriz e foi autorizada a fazer alguns papéis no filme Dangerous Years. Fez poucos filmes e voltou a trabalhar como modelo. Marilyn Monroe era tímida e nervosa, o que levou a Fox a recusar a renovação de seu contrato em agosto de 1947. Sem se deixar abalar por essa situação, ela buscou treinamento de atuação no laboratório de atores, onde conseguiu um pequeno papel na peça Glamour Preferred. Ela construiu sua rede de contatos, cultivou relações importantes na indústria e manteve relacionamentos, incluindo seu contato ocasional com o executivo da Fox, Joseph M. Schenck. Sua associação com Schenck resultou em sua assinatura com a Columbia Pictures em março de 1948, onde foi personificada como Rita Hayworth. Ela estudou com um professor de teatro para aprimorar seus talentos de atuação, e foi nessa época que interpretou um papel em um musical de baixo orçamento chamado Ladies of the Chorus. O espetáculo era um musical sobre uma corista cortejada por um homem rico. Ela então fez um teste para o papel principal em Nascida Ontem, em 1950, mas seu contrato com a Columbia Pictures não foi renovado. O filme Ladies of the Chorus foi lançado um mês depois, com uma recepção morna. Marilyn teve dificuldades para atuar por um tempo, quando 2 de seus contratos não foram renovados. Parecia que ela não tinha vocação para o cinema, mas tudo estava prestes a mudar. Lampejo de sucesso. Quando a Columbia Pictures se recusou a renovar seu contrato, Marilyn Monroe não teve alternativa senão voltar a ser modelo. Ela participou do comercial da cerveja Pabst e também apareceu em fotos criativas clicadas por Tom Kelly para os calendários de John Baumgarth, onde exibiu todo o seu corpo sob o nome de Mona Monroe. Ela estava acostumada a ser exposta dessa forma, quando posava de biquíni e de topless para um artista chamado Earl Moran. Sua situação melhorou depois que deixou a Columbia Pictures e se tornou protegida e amante de Johnny Hyde, vice-presidente da William Morris Agency. Com a influência de Hyde, ela conseguiu pequenos papéis em muitos filmes, incluindo um papel principal no drama All About Eve, e em um filme noir de John Huston chamado The Asphalt Jungle,
em 1950. Ela teve pouco tempo em cena, mas atraiu a atenção dos fãs, o que a ajudou na transição de modelo de cinema para atriz profissional. Em dezembro de 1950, Hyde assinou um contrato de 7 anos para o filme Marilyn, com a 20th Century Fox, mas as coisas deram errado quando Hyde morreu de um ataque cardíaco alguns dias depois. Ainda abalada com a morte de Hyde, Marilyn continuou sua carreira em 1951, conseguindo papéis coadjuvantes em algumas comédias de grande sucesso da 20th Century Fox. E, fazendo isso, sua fama continuou a crescer, conquistando uma legião de fãs fervorosos. Isso lhe rendeu o título de Miss Cheesecake, de 1951, pelo jornal do exército Stars and Stripes, durante a Guerra da Coreia. Em fevereiro de 1952, a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood reconheceu Marilyn Monroe como a melhor jovem personalidade de bilheteria. Em sua vida pessoal, ela teve vários romances, incluindo um caso bastante comentado no início de 1952, como ex-jogador de beisebol do New York Yankees, Joe DiMaggio. Uma tempestade se abateu sobre ela em março de 1952. Quando admitiu abertamente ter posado para um calendário artístico com figuras nuas em 1949. Em vez de esconder a informação, ela e o estúdio optaram por torná-la pública, enquanto ela falava sobre suas dificuldades financeiras na época. Essa estratégia pareceu brilhante, pois gerou muita simpatia do público, resultando em um aumento significativo na popularidade de seus filmes. A revista Life a colocou na capa como a sensação de Hollywood. A colunista de fofocas Hedda Hopper a apelidou de Rainha do Cheesecake, que se tornou um sucesso de bilheteria nos escritórios de cinema. Seu estúdio e sua equipe decidiram capitalizar a atenção inesperada e lançaram 3 filmes: Don't Bother to Knock, Clash by Night e We're Not Married. Nessa época, ela já era um símbolo sexual devido às fotos sensuais que circulavam por toda parte. Mas Marilyn queria demonstrar sua versatilidade como atriz e queria que as pessoas vissem não apenas sua figura, mas também seu talento. Ela fez cursos de atuação e interpretou diversos papéis em filmes. Com o tempo, começou a abusar de substâncias devido a seus problemas pessoais, o que levou a vários conflitos nos sets de filmagem. Ela era difícil de lidar, disse outro membro do elenco e da equipe. 1953 foi um ótimo ano para Marilyn, pois ela consolidou sua posição na indústria cinematográfica. No filme em Technicolor Noir Niagara, ela interpretou uma femme fatale e adotou seu visual característico com maquiagem. A comédia musical satírica Os Homens Preferem as Loiras a apresentou ao cinema como a loira burra por excelência. Seu maior sucesso de bilheteria veio mais tarde, com o filme Como Conquistar um Milionário. Isso a tornou o principal símbolo sexual de Hollywood. Os desafios da vida de estrela de cinema levaram a um casamento precipitado. Ela era uma estrela em ascensão, mas isso não a impediu de enfrentar problemas no trabalho e na vida pessoal. Por volta de 1950, Marilyn Monroe enfrentou um contrato estagnado que resultou em um salário muito inferior ao de suas contemporâneas. Isso ocorreu porque o chefe do estúdio 20th Century Fox, Darryl Zanuck, a obstruiu por hostilidade pessoal. Ele fez de tudo para bloquear suas tentativas de conseguir diferentes posições. Zanuck, pressionado pelo dono do estúdio, Spyros Skouras, mudou a orientação comercial da 20th Century Fox para puro entretenimento, acabando com quaisquer ambições futuras de filmes sérios. Isso resultou na suspensão de Marilyn em 1954, quando ela se recusou a participar da comédia musical A Garota de Cologne Rosa. A suspensão gerou muita atenção negativa em torno dela. Num esforço para conter os rumores e suspeitas desagradáveis, Marilyn Monroe casou-se com Joe DiMaggio às pressas em janeiro de 1954. A viagem do casal de São Francisco ao Japão foi amplamente documentada. Após o casamento, tiveram férias atípicas, dividindo o tempo entre os compromissos de DiMaggio com o beisebol e um projeto da organização United Service Organizations na Coreia. A comoção na mídia atingiu o ápice em seu retorno aos Estados Unidos, quando Marilyn recebeu o troféu de estrela feminina mais popular. Ela resolveu seu caso com a 20th Century Fox em março, assinou um novo contrato com um incentivo de $100 mil e um papel importante no filme O Pecado Mora ao Lado.
Após ser suspensa, Marilyn criticou o lançamento de River of No Return, de Otto Preminger, e demorou a aceitar participar do musical There's No Business Like Show Business. Ambos os filmes receberam críticas mistas, pois em seu lançamento no final de 1954, o último foi considerado vulgar por muitos críticos. Sua fortuna deu um grande salto em setembro de 1954, quando o filme de Billy Wilder, O Pecado Mora ao Lado, The Seven-Year Itch, incluiu a famosa cena do metrô na Avenida Lexington. O filme foi um sucesso em 1955 e representou um ponto de virada para Marilyn, mas acabou com seu casamento com DiMaggio. Ela não conseguiu lidar com o ciúme e o comportamento controlador do marido e tomou medidas para se separar. Após o sucesso de O Pecado Mora ao Lado, Marilyn e o fotógrafo Milton Green criaram a Marilyn Monroe Productions, o que resultaria em uma disputa judicial com a Fox, devido a descumprimento de compromissos assumidos por ela. Em 1955, ela viajou para Manhattan para estudar atuação no Actors Studio com Lee Strasberg. Seu vínculo íntimo com Strasberg se revelaria importante para seu desenvolvimento emocional e profissional, enquanto ela prosseguia com o processo de divórcio de DiMaggio. Sua vida pessoal começou a se entrelaçar cada vez mais com a de Marlon Brando e do escritor Arthur Miller. Sua relação com Miller enfrentou tensões externas, pois ele foi investigado por suposto comunismo. Uma reviravolta do destino, Marilyn e a 20th Century Fox negociaram um novo contrato de 7 anos em 1955, que lhe deu controle criativo sobre seus projetos e a possibilidade de colaborar com a Marilyn Monroe Productions. Em 1956, ela encantou a 20th Century Fox e se casou com Arthur Miller. Seu filme seguinte, Bus Stop, lançado em agosto de 1956, exibiu suas habilidades dramáticas para o deleite do público, rendendo-lhe indicações ao Globo de Ouro. No mês seguinte, ela iniciou sua primeira produção independente, O Príncipe e a Corista, ao lado de Laurence Olivier. Sua extraordinária perseverança lhe rendeu elogios por todo o país. Após um susto com a saúde e uma pausa em 1957, ela retornou em 1959 com o filme Quanto Mais Quente Melhor. Foi uma produção difícil, mas o filme foi lançado e se tornou um sucesso imediato. O filme foi um triunfo, rendendo-lhe um Globo de Ouro e consolidando seu status de celebridade em Hollywood. O último projeto de Marilyn, Os Desajustados, a mostrou como uma mulher divorciada que se aproxima de antigos cowboys. Nessa época, seu casamento com Miller havia chegado ao fim quando ele iniciou um relacionamento com a fotógrafa Inge Morath. Ele se divorciou de Marilyn em Nevada em 29 de junho de 1956. Ela estava passando por momentos difíceis no set de filmagem, mas interpretava seus papéis de forma realista, o que lhe rendeu a admiração do público. Em 1961, enfrentou sérios problemas de saúde. Chegou a ser hospitalizada por depressão, mas encontrou consolo em sua amizade com Frank Sinatra e Joe DiMaggio. Marilyn se mudou definitivamente para a Califórnia em 1961 e retornou aos holofotes em 1962, conquistando o cobiçado Globo de Ouro, apesar de sua luta contra a doença. Sua empregada, Eunice Murray, passou a noite em casa no dia 4 de agosto de 1962. Ela estava preocupada com Marilyn e acordou às 3 da manhã. Greenson gritou por Marilyn, mas não obteve resposta. Então, ele entrou no quarto pela janela e a encontrou morta na cama. O médico de Marilyn, Hyman Engelberg, chegou à residência por volta das 3h50 da manhã e constatou o óbito. Às 4, AK-25, o Departamento de Polícia de Los Angeles foi notificado. Marilyn Monroe morreu entre 20h30 e 22h30 do dia 4 de agosto. Os exames toxicológicos revelaram que ela morreu de intoxicação grave por barbitúricos. Seu sangue continha hidrato de cloral e pentobarbital, e o pentobarbital foi detectado em seu fígado, segundo o estudo. Ao redor da cama, encontraram frascos de remédios vazios. O vice-legista Thomas Noguchi levou em consideração esses fatores e a ausência de indícios de crime, concluindo que sua morte foi um suicídio. Sua morte foi notícia de primeira página em toda a Europa e nos Estados Unidos.
provocou uma série de reações diversas e o público ficou em choque. O artista francês Jean Cocteau enfatizou as lições que sua morte deveria nos ensinar. Os colegas de trabalho de Marilyn, John Olivier e Joshua Logan, discursaram, enfatizando o efeito prejudicial do sensacionalismo sobre ela. Bernice, Baker Miracle e o gerente da empresa planejaram um funeral particular para Joe DiMaggio no cemitério Memorial Park de Westwood Village em 8 de agosto. Uma grande multidão assistiu ao funeral do lado de fora, mas apenas seus amigos mais próximos participaram. Joe DiMaggio nunca deixou de amar Marilyn. Ele enviava flores para o túmulo dela toda semana, como ela havia pedido anteriormente, e ele concordou. Diversas teorias da conspiração foram elaboradas ao longo das décadas seguintes para questionar a causa de sua morte. Os teóricos da conspiração mencionaram a possibilidade de assassinato. A biografia de Marilyn Monroe, escrita por Norman Mailer, em 1973, gerou rumores de crime, levando a uma investigação preliminar em 1982 pelo promotor do condado de Los Angeles, John Van de Kamp. No entanto, a investigação não encontrou indícios de crime em sua morte. Frank Sinatra revela o verdadeiro motivo por trás de sua morte. Em seus últimos anos, Frank Sinatra frequentemente relembrava as tragédias, os amores e as amizades preciosas que teve com suas namoradas, principalmente com Marilyn Monroe. Tony Opedizano, um colega próximo e ex-empresário de turnê de Frank Sinatra, ofereceu mais detalhes sobre o ponto de vista de Sinatra em um trecho de sua biografia Sinatra and Me in the Wee Small Hours, Sinatra e Eu na Madrugada. Duvido que Marilyn tenha morrido acidentalmente, disse Opedizano. Ele sabia que ela havia sido assassinada. Opedizano nunca se conformou com a morte de Marilyn. A opinião pública é de que Sinatra e Marilyn tiveram um envolvimento romântico. Na realidade, eles eram bons amigos. Mesmo gostando de sua beleza e senso de humor, ele a considerava frágil e problemática demais para um romance casual. Em um gesto de confiança, Opedizano diria que Marilyn lhe confidenciou seus segredos mais íntimos sobre relacionamentos, incluindo o que teve com o presidente John F. Kennedy e Robert F. Kennedy. Quando esses encontros terminaram abruptamente, Marilyn conversou com Sinatra e compartilhou sua perplexidade por ter sido completamente bloqueada quando os laços amorosos se desfizeram. Ela passou o fim de semana anterior à sua morte não natural no Cal Neva Lodge, propriedade de Sinatra, perto do Lago Tahoe. O que o público não sabia, segundo as alegações de Opedizano, era que Marilyn planejava dar uma declaração à imprensa na semana seguinte sobre a reconciliação com seu ex-marido, Joe DiMaggio. As aparições na imprensa geraram suspeitas de que ela poderia revelar detalhes de seu romance com os Kennedys. Mas Sinatra tinha certeza de que ela jamais exporia os Kennedys, pois ainda nutria afeto por John F. Kennedy. Opedizano disse que Sinatra ainda acredita que, se a coletiva de imprensa não tivesse sido convocada, Marilyn Monroe poderia ter vivido por muito mais tempo. Quando Monroe morreu, o advogado de Sinatra, Mickey Rudin, contou-lhe sobre um boato perturbador de que Marilyn teria sido assassinada, provavelmente com um supositório de barbitúricos. Frank Sinatra acredita que existe uma ligação entre a morte de Marilyn e a máfia. Um chefe da máfia de Chicago afirmou que Marilyn Monroe morreu por culpa de uma figura do crime organizado que tinha ligações tanto com a família Kennedy quanto com Frank Sinatra. Segundo Johnny Roselli, um gangster de Los Angeles, a morte de Marilyn foi propositalmente suprimida para que a imagem pública dos Kennedys não fosse prejudicada. Com base em seu próprio conhecimento sobre os últimos dias de vida de Marilyn, juntamente com as informações que havia reunido de Rudin e seus amigos da máfia, Sinatra tinha certeza de que havia uma história obscura por trás de seu assassinato. Ele acreditava que Robert F. Kennedy havia feito um acordo com o líder sindical Jimmy Hoffa para que Marilyn fosse morta por injeção letal. Essa foto revelou um retrato terrível do plano para eliminar Marilyn, visando manter a posição política e a reputação dos Kennedy. Ela adicionou um tom ainda mais sombrio ao relato já complexo de sua morte prematura. Frank Sinatra também acredita que um legista corrupto foi enviado para administrar a ela um supositório de barbitúrico letal e arriscado enquanto ela dormia. A hipótese baseava-se no fato de que uma revelação iminente de Marilyn Monroe sobre sua reconciliação com Joe DiMaggio representava uma ameaça significativa para a família Kennedy e para Jimmy Hoffa.
Sinatra argumentou que qualquer divulgação de seus relacionamentos com os Kennedys desencadearia um escândalo nacional que poderia prejudicar a imagem altiva de Camelot. Isso poderia afetar as chances de reeleição de John na época. Sinatra também acreditava que a máfia estava envolvida, vigiando esse acordo obscuro ao pressionar os sindicatos a apoiarem a campanha presidencial de Kennedy em 1964, mantendo assim uma relação de troca de favores. Segundo Frank Sinatra, Marilyn foi vítima de um assassinato político orquestrado por algumas das figuras políticas mais importantes do mundo na época. Sinatra afirmou que os segredos que ela revelaria em seu possível retorno foram considerados muito perigosos por pessoas poderosas. Essas circunstâncias levaram Sinatra a passar as últimas décadas de sua vida, após o nascimento da filha, investigando as possibilidades de seu assassinato com a ajuda de detetives particulares. Ele também verificou o histórico de ligações do celular dela e analisou atentamente seus laudos médicos. Tudo isso foi um esforço frenético para encontrar qualquer prova que justificasse sua morte terrível. A intensa convicção de Frank Sinatra de que a vida de Marilyn Monroe foi extinta intencionalmente revelou sua dedicação implacável à causa e até onde ele foi para buscar justiça pela morte da amiga. Por mais fortes que fossem, ele se sentia compelido por um profundo senso de dever a buscar justiça para Marilyn e expor os culpados por sua morte horrível. Ele não consegue fundamentar completamente suas afirmações. Acredita que uma força maliciosa, orquestrada pela elite política de Hollywood em Washington e pelo submundo do crime, tenha arquitetado o assassinato de Marilyn. Ele também suspeitava surpreendentemente do Departamento de Polícia de Los Angeles, que discretamente acusava de estar envolvido no acobertamento da verdadeira causa da morte de Marilyn, uma overdose acidental de drogas. Sinatra sentiu uma profunda tristeza e injustiça em relação a Marilyn e queria descobrir a verdade. Ele nutria ressentimentos persistentes contra aqueles que considerava culpados e cúmplices em sua morte, como a família Kennedy, Jimmy Hoffa e os líderes do crime organizado. Ela chegou a essa conclusão porque esses espíritos poderosos não apenas levaram Marilyn embora, como também se esforçaram consideravelmente para disfarçar seu papel em sua morte. O que você acha da revelação horrível de Frank Sinatra sobre a morte de Marilyn Monroe? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal para mais vídeos sobre o assunto.